aqui na prefeitura, nós demos início, então, a um trabalho mais teórico, vamos dizer assim. Nós sentamos diante do mapa da cidade do Rio de Janeiro e resolvemos um grupo de trabalho formado na SMAC, com participação de 8 órgãos municipais. Esse trabalho teve 20 técnicos de diferentes áreas participando, para discutir essa formação do corredor na cidade como um todo. De criar uma política pública dentro da Prefeitura do Rio voltada à implantação de corredores. Então, o resultado desse grupo de trabalho foi a proposta de várias áreas prioritárias para a implantação do corredor verde. Essas áreas em verde, assim, claro, elas não são os corredores, elas são áreas prioritárias, ou seja, os corredores de conexão entre esses fragmentos, eles serão projetados dentro dessa área, dessa mancha verde, né? Então nós temos um corredor para nós vamos ter corredor de tudo que é jeito, corredor entre o maciço da Tijuca e os morros isolados aqui da Zona Sul, entre então Babilônia, São João, morro aqui via Parque Lage, tem uma conexão aqui entre o Morro dos Irmãos e o maciço da Tijuca também, Tijuca ligando com o Pedra Branca via Lagoas Costeiras, Tijuca ligando com o Pedra Branca via Contraforte, né, que é aquele local que eu mostrei que foi projetado no túnel falso, enfim. Uma ligação também da Pedra Branca e Tijuca aqui em Mendanha, via Vila Militar, uma outra com morros do Lameirão e Morro do Quitumba aqui, entre a Pedra Branca e o Mendanha, e algumas áreas que ainda têm a característica praticamente rural ainda, que a nossa intenção é que esses morros isolados se ligassem a Tijuca, enfim. Aqui também toda uma região rural de Santa Cruz se ligando com o Parque Mendanha. Alguns trechos desses corredores chegou a ser detalhado, enfim, a gente utilizou aqui para fazer alguns exercícios, analisar em detalhe o crescimento de favelas nesses trechos, algumas interferências que acontecem, vias, estradas, projetos que estão sendo implementados, de BRTs, etc. E aqui uns que, vamos dizer assim, o pessoal mais tem carinho especial, porque realmente é uma das últimas áreas verdes aí, significativa atravessando a malha urbana, que seria esse corredor que eu falei anteriormente aqui. Esse aqui, e ele está numa situação que permitiria que ele realmente fizesse uma coisa bastante interessante, porque atravessa aquela Vila Militar, tem aí um espaço verde considerável, ligaria Tijuca, ligaria Mendanha e Pedra Branca, através do Campo de Jericinó, enfim, há uma série, apesar da Avenida Brasil ela atravessar esse corredor, a gente tem ali, inclusive, uma passagem por baixo da Avenida Brasil, enfim, nós temos uma condição aqui que seria muito interessante a gente poder iniciar e desenvolver. Há uma possibilidade de reflorestamento muito grande, porque, inclusive, a Vila Militar já procurou a Prefeitura para fazer um trabalho mais forte de reflorestamento. E a gente agora, no meio desse processo, não foi de propósito, eu garanto que não foi, nós estávamos realmente debruçados sobre esse corredor e veio a notícia de que a Prefeitura queria transferir o autódromo do Jacarepaguá para essa área aqui. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, porque não está dando muita nitidez nessa imagem, mas dentro desse trecho aqui, a área mais verde e com uma vegetação mais bem conservada é exatamente o local onde está sendo proposto a transferência do autódromo, né? Então, realmente, nós ficamos assim, numa situação bastante estranha, né? E o que causou estranheza no grupo é que existem aqui outros trechos que degradados, enfim. Isso, para a gente, realmente ainda não
foi bem digerido, vamos dizer assim, né? Esses corredores, o grupo também se preocupou em que ele tivesse, vamos dizer assim, um modelo teórico. Vamos dizer que esse seja um núcleo, podemos dizer que seja Tijuca, que seja Pedra Branca. Esses corredores vão ter uma zona, vamos dizer, estrito senso, que é uma área com mais vegetação, com mais proteção, uma atuação mais forte do poder público, mas a nossa ideia também foi de pegar os bairros do entorno da zona de influência e também poder conferir uma melhor ambiência a esses locais. Então, que eles serviriam inclusive como um buffer aqui dessa zona núcleo, ou seja, nós temos aqui, vamos supor que tivesse um rio e a gente pudesse revegetar toda a faixa marginal do rio, dos dois lados, os bairros do entorno pudessem funcionar também mais arborizados, com menos, vamos dizer assim, com uma ambiência mais adequada, né? Nós temos questões aí de ilhas de calor, enfim, uma série de coisas que tem que ser tratadas dentro desse universo aqui, que são mais afeitas à questão urbana. O secretário, nós terminamos esse relatório, que inclusive está à disposição aí para download no blog do Mosaico Carioca, depois eu vou dar um endereço no final. Nós apresentamos esse documento ao secretário do Meio Ambiente e ele nos orientou que nós concentrássemos nossas atenções para essa região aqui em função da realização, um pouco na linha do que a Cecília falou, do Olímpico, enfim, então que esse projeto talvez pudesse ser alimentado ou reforçado pela questão da implantação dos equipamentos olímpicos dentro dessa região, uma ligação entre o maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca, via lagoas costeiras. E aí, o grupo já tinha feito um levantamento aqui de sítios históricos, tombados, fazendas, até de jardins de Mulemax, nós temos alguns tombamentos, enfim. Nós procuramos juntar agregar todos os elementos que pudessem favorecer ou criar as condições necessárias para se estabelecer esse contato aqui, né? Levamos em consideração também todos os projetos que estão sendo implementados, BRT, para tudo que é lado, e, enfim, também fazer uma coisa dentro de uma realidade. Eu estava a gente fazer um projeto que não levasse em consideração uma série de transformações pela qual a cidade de Rio de Janeiro está passando, né? Inclusive as comunidades que estão, tem várias aqui, não dá para vocês verem, mas a gente tem aqui algumas comunidades aqui de baixa renda, enfim, que teriam que ser, vamos dizer, ou urbanizadas de uma maneira diferente ou até realocadas em alguns casos. E ao nos debruçarmos sobre essa região, nós encontramos um estudo, já conhecíamos, mas a gente foi buscar mais elementos para que a gente pudesse fazer um traçado respeitando a condição dessa região, né? Existe um trabalho da prefeitura chamado Rio Próximos 100 Anos, que foi elaborado no Instituto Pereira Passos, aonde procurou-se identificar os impactos que a elevação do nível do mar traria na dinâmica da cidade do Rio de Janeiro, né? Não esquecendo a questão da elevação do nível do mar, apenas utilizando os modelos que eles desenvolveram aqui para representar a questão da topografia ou da altura em relação ao nível do mar aqui, né? Algumas áreas aqui elas estão praticamente no nível do mar, né? Todos sabem que a Baixada de Jacarepaguá tem áreas a nível do mar, né? 50 centímetros, 1 metro e meio já é uma montanha em alguns trechos aqui, né? Então, nós procuramos, na hora de tentar olhar a área como um sistema, levar em consideração esse tipo de informação, né? E a gente sabe que diversos empreendimentos olímpicos vão ser construídos aqui, inclusive em algumas áreas das mais complicadas.
essas áreas mais, quanto mais escuro aqui, mais essa marrom escura está a nível do mar, né? E as outras 50 centímetros a 1 metro, enfim, nós temos aqui toda uma situação preocupante, vamos dizer assim, né? Quando a gente coloca os empreendimentos que estão sendo projetados, mais as obras de infraestrutura, mais os lançamentos imobiliários que estão sendo realizados aqui nessa região como um todo, a gente fica realmente preocupado. Inclusive, o grupo há uma preocupação bastante grande com essa região chamada de Campos de Sernandola, na nossa linguagem lá, vamos dizer assim, mais fisiográfica. Aqui é uma área que, nesse marrom aqui, provavelmente é uma lagoa também, né? E, enfim, foi agora recentemente alvo de um projeto de estruturação urbana, onde se estabeleceu a ocupação desses trechos aqui, todos da região das chamadas vargens, né? Então, isso realmente preocupa, pelos efeitos que terá, não apenas para a questão ambiental, como também para os reflexos que virão para a cidade e para a região, do ponto de vista de alagamentos e de questão de dificuldade de fazer um saneamento na região. Não sei como se tira esgoto de uma área que esteja, por exemplo, no nível ou abaixo do nível do mar, através de um bombeamento, mesmo alguma coisa realmente fantástica. Tem que ser desenvolvido aqui para você poder dar condições de ocupação num local como esse. Nós vimos aqui que nessa foto havia até uma simulação aqui de alguma coisa que seria uma forma de ocupação do local, mais ou menos inspirado no projeto Beleza Carioca, enfim. Isso é o que está aí, né? E a análise desse projeto de estruturação urbana também, que prevê vários níveis de ocupação, com permeabilidade, enfim, uma série de coisas, mas com a ocupação desses lotes aqui, um lote relativamente pequeno, isso era considerado uma zona agrícola e agora não, agora é uma área que pode ser construída, enfim. Então, é uma preocupação nossa do grupo. Nós estamos esse slide que tem menos de, sei lá, de 2, 3 horas, e nós estamos tentando descobrir caminhos aqui para poder sair daqui do maciço da Tijuca e por aqui, enfim, aqui também, tentando entender melhor esse projeto de estruturação urbana, talvez com uma possibilidade de que as áreas não construídas se concentrassem na beira dos rios, enfim, uma série de exercícios que são feitos para tentar dar uma lógica ambiental, uma coisa que realmente é complicada. O problema nosso é que foi muito bom esse slide aqui não, mas é que as obras, diversas interferências estão acontecendo e esses elementos aqui já estão sendo afetados por essas interferências.